Começando mais um episódio do Enchendo a Carteira no Exterior, o quadro mais prático desse canal, onde ao vivo todos os meses investimos R$ 500 em dólar em uma corretora real. E no tema de hoje vou mostrar para vocês ações à prova de crises, como escolher e montar uma carteira. Se você caiu de paraquedas aqui nesse quadro, seja muito bem-vindo ao Enchendo a Carteira. Temos o quadro do Brasil e o quadro do exterior, onde todos os meses nós escolhemos ativos juntos, analisamos os resultados do mês, a gente vai para a prática, que é skin in the game, a pele em jogo, a gente mostra para você como montar um ativo real com aportes mensais de R$ 500, para mostrar para você que é possível você construir patrimônio, construir renda passiva, se você for consistente, tiver uma estratégia e você conseguir aprender, que é o mais importante, que é o grande objetivo desse canal, te ensinar a investir. Então, sem mais delongas, vamos lá. Como que esse quadro funciona sempre? Em 3 partes. Resultados do mês, o que aconteceu com a nossa carteira no mês passado, onde ela está indo bem, está indo mal, o que aconteceu com ela, discussão sobre qual que é o tema desse mês, que vão ser escolher ações à prova de crises, como é que você avalia uma ação que é a prova de crise, se você quer ter ela na carteira e como é que você faz os seus aportes mensais nela, e depois a gente vai pegar o nosso celular e fazer a compra de ativos na prática. Tá legal? Então comecemos do começo. Com os resultados do nosso mês. Estamos aqui utilizando o Status Invest, lembrando que eu não tenho vínculo com nenhum site, plataforma nem nada, eu só uso o Status Invest porque eu acho super legal para nós analisarmos. Vamos começar olhando a nossa rentabilidade. Olhem que legal, a nossa carteira ela está aqui em amarelo, e em vermelho está aqui o Ibovespa. Olhem a importância de você investir no exterior, por isso que eu falo que esse quadro ele é maravilhoso, que ele é muito didático, ele é prático. Reparem, é uma correlação contrária. Quando a Bolsa de Valores do Brasil ela sobe, a nossa carteira tende a cair. Quando a Bolsa de Valores cai, nossa carteira no exterior tende a subir. Isso aqui é convertido para real. Isso acontece porque, usualmente, quando a Bolsa de Valores do Brasil, o Ibovespa, ele sobe, o dólar usualmente ele cai. E quando o dólar sobe, usualmente o Ibovespa cai. Tem uma correlação contrária, muito em conta da entrada e saída de capital, de entrada e saída de dólares no país. Mesmo que você invista na bolsa do exterior, que é em dólares, e a bolsa de lá cai, o S&P cai, as suas ações caiam, e isso é um efeito cataclísmico que o mundo inteiro está sofrendo, usualmente existe fuga de capital para os países mais desenvolvidos, no caso, os Estados Unidos. Então, mesmo como historicamente tem se provado, quedas históricas em bolsas de valores do mundo, quando o dólar sobe, se o seu capital está lá, em reais, você tem um aumento de ganho. Entendeu o que eu quis dizer? Se a bolsa de valores, por exemplo, do Brasil caiu 10%, no exterior caiu 5%, mas o dólar subiu 15%, se você tem capital investido em dólar, mesmo com essa queda lá fora, você tende a ter esse ganho. E acontece este efeito maravilhoso aqui, que é uma proteção no curto prazo. Quando um sobe, o outro cai, quando um cai, o outro sobe, só que no longo prazo os dois vão para cima. Por isso que é extremamente importante você aprender a investir no exterior. Nossa carteira está com um ganho de 4,25% global, o Ibovespa com uma queda de 0,6, perdão, e o CDI pagando 1,21%. Estamos investindo aqui desde maio, em maio ganhamos 0,28%, junho que teve uma queda de 3%, julho uma alta de 6% e agosto agora uma alta de 1,54%. Olhando mais a nossa carteira aqui, pegando a parte de composição dela, nós temos 26% do nosso capital investido em REITs, legal? Os quais são o DLR de Data Center, o O de Retail, o PSA de Storage, que são os mini galpõezinhos que você guarda suas coisas, e o EL na parte de saúde e ETFs do exterior que fizemos as compras também no mês passado. Temos o VEL, que investe no mundo menos nos Estados Unidos, temos o VIOV, que investe nas pequenas empresas de valor, o VNQ, que investe nos REITs dos Estados Unidos, o VNQI, que investe nos REITs do mundo menos nos Estados Unidos, e o nosso amado e querido VU, que investe no S&P 500, legal? Em termos de volatilidade, nossa carteira também ela está um pouco abaixo do que o Ibovespa. Vou tirar minha cara aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Aqui, ó. Em termos de comparação, a volatilidade do Ibovespa está aqui, da nossa carteira está aqui. Ela é bem menos volátil e a gente vai trabalhar bastante em cima disso hoje. Legal, pessoal? Olhando aqui proventos, tá? Que são os dividendos pagos. Também vou tirar aqui a minha cara. Olha, curioso, recebemos uns proventos de R$ 1,90 em reais no mês 6, menos no mês 7 e menos no mês 8. Quem acompanha que eu enchi na carteira sabe que nesse caso do Brasil, os dividendos vêm subindo mês a mês. Nos Estados Unidos, não. Os pagamentos de dividendos usualmente são trimestrais. Então teve um pico, mesmo sendo um valor pequeno, porque nós começamos agora a nossa carteira, no mês 6, é para ter um outro pico no mês 9. Então lá é de 3 em 3 meses que você costuma ver os picos de dividendos. Por isso que esse quadro é tão legal, porque você vê na prática o que a gente ensina na teoria.
formos pegar agora o nosso amado e querido Excel de controle para ver o que aconteceu de fato no mês, a gente percebe o seguinte: neste mês, a nossa carteira, pelo meu controle, subiu 1,33%. Só que o Ibovespa caiu quase 5%, ele caiu 4,95 em reais, caiu 5,6 em dólares e o S&P subiu 2,3. Então isso aqui mostra que é interessantíssimo ter uma carteira desvinculada do Ibovespa. A nossa carteira, do encher na carteira do Brasil, ela quando o Ibovespa cai, ela cai menos, mas ela vai na mesma direção. Aqui não. Aqui no acumulado, nossa carteira tem um ganho de 2,6%. Legal, o Ibovespa, desde que a gente começou, uma queda de 1,15%, o Ibovespa em dólar, ele se valorizou, e o S&P em dólares, obviamente, um ganho de 8,85%. Se a gente for pegar e olhar aqui os nossos ativos, o VUL, que está vinculado ao S&P, de fato, teve um ganho de 9%, porém, ele foi praticamente o único que teve esse grande ganho expressivo. As pequenas empresas tiveram uma queda de 7%, o mundo está apanhando em relação aos Estados Unidos, o VNQ, que investe nos REITs americanos, teve uma alta de 4%, os REITs do mundo tiveram uma queda, e dentro dos nossos REITs está praticamente no 0 a 0. O WELL tomou um tombinho de 3, os outros tiveram uma pequena valorização. Legal? Então, em termos de resultado, com a nossa carteira estamos indo para o quarto mês, não tem nada que a gente possa falar de extremamente expressivo. O que vale destacar aqui é legal sempre analisar a correlação da sua carteira contra o Ibovespa, que anda na contramão, é uma proteção, é um hedge de carteira, entender por que a sua carteira não acompanhou o S&P. Ah, porque a nossa carteira não é só o S&P. Então, não cuidado para você não falar assim, ah, sua carteira rendeu 3%, o S&P subiu 8%, é uma carteira ruim. Não, e o contrário também vale. A sua carteira pode ter subido 20% em uma aposta, o S&P ter caído 2%, sua carteira ser uma carteira ruim. Então, tudo aqui, ao longo do caminho, a gente vai criando corpo, a gente vai criando uma estratégia, criando cancha, para você entender de fato o que acontece e o que não acontece. E algo extremamente importante que a gente nunca pode esquecer é a decisão da onde investir naquele mês. Vamos agora para o Excel para você entender isso um pouco melhor. Isso aqui, pessoal, é a nossa regra macro, tá? A regra macro de aonde deveria investir ao longo dos meses. Nós definimos lá atrás que a gente queria ter do patrimônio 70% no Brasil e 30% no exterior. Atualmente, já atualizando o valor do encher na carteira do Brasil, a gente está com 88% no Brasil e 12% no exterior. Então, o aporte desse mês deveria ser no exterior. Por que eu faço dois aportes? Um no Brasil, um no exterior, para ser didático para vocês. Na teoria, a gente poderia aportar no exterior por 2 meses, um no Brasil. Lembrando que nunca é bom você deixar de aportar em um lugar específico. De repente, você decidiu que você tem 0% no exterior e quer ter 30%. Não fique aportando por um ano só no exterior e deixe de aportar no Brasil. Você pode perder muito do efeito do zigue-zague de você fazer um preço médio. Concentre o seu aporte aonde você quer aumentar o seu capital, mas nunca abandone o outro tipo de investimento, legal? Então você pode fazer, inclusive, como a gente faz aqui. Se pegar o seu aporte, metade no Brasil, metade no exterior, eventualmente o exterior vai bater a meta que ele precisaria, aí a partir daí você pode mês a mês definindo aonde que ele vai. Mas durante a construção, nunca deixe de aportar muito tempo em um lugar só. Você pode perder algum movimento muito grande que vai te custar muito caro depois, legal? E só para nós confirmarmos aqui também, dentro da regra do rebalanceamento, nós temos essa meta aqui. No exterior, a gente quer ter 1/4 em ETF de estoques, 1/4 em ETF de REITs, 1/4 em estoques, 1/4 em REITs. Nossa carteira está completamente desbalanceada, porque nós estamos aportando ainda, começando a nossa carteira indo para o quarto mês. A gente tem metade do patrimônio em ETF de estoques, o que é altamente protetivo, 18% de ETF de REITs, nada em estoques e 1/4 em REITs. Portanto, o nosso aporte de hoje ele vai ser em estoques. Essa que é a ideia, para tentar transformar a nossa carteira real o mais perto possível da nossa carteira planejada. Show de bola? Então, em termos de resultados do mês, foi isso que aconteceu. Vamos agora para a nossa teoria, para a parte realmente que vai deixar você cascudo para aprender o que você precisa, para ao final falar quais são as ações à prova de crises que eu vou começar a investir na minha carteira, o porquê eu estou escolhendo elas, como é que você aprende a fazer isso, para que a gente, na prática, junto, construa uma carteira de investimento que vai levar você para a independência financeira. Por esse discurso muito bonito, bora para a tela. Nessa aula de hoje, a gente vai ver o quê? Primeiro, qual que vai ser a nossa estratégia para montar a sua carteira de estoques, ou seja, carteira de ações, quais ativos a gente vai investir, vou investir em 5 empresas hoje, por que esses ativos, não é só falar, Matheus, vou investir em X, Y, Z, o porquê, e esse porquê tem que estar alinhado com o que você quer ou não. Se você não está alinhado, não invista, se você está alinhado e teve sentido, invista, essa é a regra do jogo, você aprender a montar a sua carteira e quais são os pontos chaves para você buscar qualquer estoque, o que você deveria buscar para achar uma empresa de qualidade, legal? Comecemos pelo começo.
Passo 1, entender que o caminho para você ganhar mais não é ganhando mais, é perdendo menos. Eu bato muito nesse ponto aqui, mas é extremamente importante que ele esteja enraizado no seu coração. Quando o objetivo para você ganhar dinheiro tem que ser focar em não perder. É uma coisa contraditória, mas é assim que funciona. Olhem só este gráfico aqui que eu já mostrei algumas vezes em outras aulas, mas é importante que isso aqui seja muito claro para você. Aqui eu inventei, tá? Eu inventei duas carteiras de investimento. A carteira A, que todo mês, ou todo ano, ou todo período, ganha 15% e perde no outro 5%. Ganha 15%, perde 5%, ganha 15%, perde 5%. Isso, na média, dá um ganho de 5%. Se for fazer um ganho médio, 15 menos 5, 10, dividido por 2 períodos, 5. E uma outra carteira B, que quando ganha, ganha mais, ela é mais arrojada, ganha 30, só quando perde, perde 20, perde mais também, não tem almoço grátis. O que na média também daria 5. 30 menos 20, 10, por 2, 5. Legal? Quando você coloca o comportamento da carteira A e da carteira B ao longo do tempo, a carteira B, ela por um longo espaço de tempo, por 6 períodos, ela é vencedora. Ela rende mais que a carteira A. Só que no longo prazo, a carteira A se torna imbatível e isso vai abrindo uma boca do jacaré de ganhos gigantesco. Só que tem duas coisas. Primeiro, por que isso acontece? Eu já vou falar. E por que as pessoas não conseguem entender isso? Porque no curto espaço de tempo, quando você ganha muito, você se destacou do outro. Você viu que está na frente, aí você perdeu muito, ganhou de novo e ficou na frente. Você está enxergando você na frente por várias vezes. Só que isso é uma administração ruim de recursos e no longo prazo isso não é vencedor. O que eu quero que você entenda e guarde no seu coração é o seguinte: muita gente que não sabe o que está fazendo pode ter um ganho maior que o seu por um longo espaço de tempo e isso não quer dizer que a pessoa vai ter uma rentabilidade maior global que você. Isso acontece por dois motivos. Primeiro motivo que é um motivo matemático. Olha essa tabelinha aqui maravilhosa. Essa tabela mostra o seguinte: o quanto você perde percentualmente e o quanto você precisa ganhar de volta para recuperar. Usei um exemplo aqui de R$100. Se você perdeu 10% de R$100, você tem R$90, legal? Só que se você ganhar 10%, o 90 não volta para 100, vai para 99. Tem que ganhar 11 para voltar para 100. Se você perdeu 25% e caiu para 75%, você tem que ganhar 1/3 para voltar. Se você perdeu 50% de R$100, caiu para R$50, para você voltar para o 100 tem que dobrar, ganhar 100%. Você está enxergando que quanto mais você perde, mais difícil é voltar? Mais difícil é voltar? Logo, uma vez tem que controlar as suas perdas, porque são as perdas que te matam. Mas, Matheus, não tem que ganhar mais? Não, acabei de mostrar para vocês que só pelo fato de você perder menos, no longo prazo, isso é vencedor. Então, o motivo matemático é essa recuperação. E também tem um motivo conceitual. Qual que é o motivo conceitual? Esse é um estudo aqui maravilhoso chamado Anomalia do Beta Baixo. Eu mostrei ele 2 vezes no canal. Se você não conhece, presta atenção. Se você já viu, vale a revisão. O que esse estudo maravilhoso mesmo, nos mostra? Esse é um estudo que pegou o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e dividiu ela em 5 quintilhos de 100 empresas, separadas apenas por volatilidade, ou seja, o quanto elas oscilam, tá? Sem filtro de mais nada, só por volatilidade. E a gente pensa que quando a empresa ela é mais volátil, ela tem um risco maior, o que é verdade, logo ela tem um retorno maior. Isso no longo prazo não se mostrou verdadeiro, porque olhem aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui, o top quintilho? São as empresas mais voláteis. As empresas mais voláteis, ao longo de 40 anos, tiveram o pior retorno. E as empresas do último quintilho, do bottom é a parte de baixo, que são menos voláteis, tiveram o maior retorno. Isso acontece por alguns motivos, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, acontece pela matemática, que eu comentei com você, que uma vez que cai é mais difícil recuperar. O segundo motivo é que as empresas menos voláteis, usualmente, são as empresas maiores, mais sólidas, mais consolidadas, mais estáveis, mais previsíveis. Logo, são empresas que em crise sobrevivem mais. Vocês já estão entendendo, né? Quem está mais ligeiro aqui já lembrou do título da aula, que é Ações à Prova de Bala, já está entendendo que tipo de empresa eu vou buscar. Se é empresa muito volátil ou pouco volátil, legal? E o beta, pessoal, é uma medida de volatilidade, tá? Quando o beta é baixo, quer dizer que a empresa é pouco volátil. Quando o beta é alto, quer dizer que a empresa é muito volátil. Bem simplesmente falando, para ser completa a aula, o beta é uma medida comparativa. O beta é uma volatilidade de referência. Então, um beta igual a 1 quer dizer que aquilo é tão volátil quanto a comparação. No caso do S&P 500, ele é 1, ele é a referência. O índice do S&P das 500 maiores empresas é o beta 1, que ele é a referência de volatilidade. Logo, quando uma empresa tem um beta maior do que 1, ela é mais volátil
que o índice das 500 empresas. Quando o beta é menor que 1, ela é menos volátil do que o S&P 500, entendeu? É uma referência de volatilidade só. Matheus, boiei um pouco nessa parte. Zero problema, a aula vai ter sentido para você. Matheus, entendi, gostei. Show de bola, beleza? Continuando. E são as empresas menos voláteis que no longo prazo tiveram maior retorno. E por que a galera não investe nisso? Porque olha isso aqui que curioso. Estão vendo essa gigantesca alta aqui, ó, que aconteceu ao longo de 3, 4 anos? Olha as empresas menos voláteis. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada com elas. Isso aqui não vende curso, isso aqui não vende artigo, isso aqui não dá clique. A realidade é esse, pessoal quer ganho rápido. Eles querem esse ganho aqui, ó. Eu quero pegar 80 centavos e transformar em 5 reais em 2, 3 anos. Eu não quero pegar R$1 e transformar em 1,20 em 3 anos. Só que o problema é que isso no longo prazo é vencedor. E aí que eu bato na tecla que as pessoas não internalizam. É paciência, consistência e embasamento que te ajuda a construir patrimônio. Não é você querer ganhar de hoje para amanhã. Eu tô vendo gente que é gente grande mesmo, fazendo muita coisa que eu particularmente não acho certo, de tenha ganhos expressivos, dobre sua renda. Eu não gosto disso, não acredito que é possível. Tomara que quem vai nessa de fato consiga, de verdade eu torço, mas esquece, não deixe sua ganância tomar conta de você. Foca no que você sabe que tem sentido, tá? Você não pode gastar tempo da sua energia, da sua vida, muito tempo com investimentos. Tem que gastar tempo com o seu trabalho, com a sua carreira, para se desenvolver. Os investimentos têm que ser muito bem avaliados antes de entrar, mas uma vez que você investiu nele, saiba que é por longo prazo e só acompanha. Não fique querendo pegar hoje, comprar hoje, vender amanhã. Isso estatisticamente não funciona. Legal? Perfeito? Matheus, entendi. Bacana. Mas aonde que eu acho o beta das empresas? Se eu quiser achar o beta de uma empresa para ver se ela é mais ou menos volátil, aonde que eu encontro isso? Ah, jovem gafanhoto, que bom que você perguntou e eu tenho aqui aberto um dos sites para você. Um dos jeitos mais fáceis, tá? É digitar no Google, digitar beta da Apple, beta da Microsoft, beta da Amazon, legal? Mas, como a gente quer ser bem completo aqui, tem um site bem legalzinho e gratuito que é o finance.yahoo, tá? Você digita finance.yahoo, aqui eu coloquei a Coca-Cola, por exemplo, e você acha aqui o beta dela. Ó, então Ctrl F, beta, aqui ó, o beta da Coca-Cola. O beta dela é 0,63, igual a Coca-Cola, ela é menos volátil do que o S&P. Ah, mas eu quero ver outra empresa, eu quero ver a Apple. Digita o código da Apple, o beta da Apple aqui, ó, 1,20. Então a Apple nos últimos 5 anos ela foi mais volátil do que o S&P. Você pode deixar isso de 1 milhão de jeitos, tá? Isso aqui é um jeito só para a aula realmente ser muito completa para você, como referência. Legal. Então, Matheus, é só buscar empresa de beta baixo. Não, você entendeu tudo errado. Isso é um dos ingredientes para você conseguir determinar se é uma boa empresa para o que você está buscando. Tem gente que busca empresa de beta alto, justamente por ser mais volátil. Legal? E não tem nada de errado com isso. É uma estratégia. Eu, do jeito que eu invisto com o meu capital 100% em renda variável, eu sou mais protetivo. Eu sou mais protetivo. E isso não me torna menos rentável. Isso me torna menos rentável no curto prazo, não no longo. Isso é uma coisa difícil de entender, mas se você entendeu essa frase, você já absorveu o que eu queria desta aula. O que eu vou focar para escolher uma empresa? Pessoal, eu vou focar nisso daqui. É simples, as pessoas complicam. Eu vou focar no santo graal das ações. Lembra desse triângulo aqui? Eu vou reexplicar ele com detalhes para você. O que as pessoas buscam em uma estoque, em uma ação, em uma empresa? Crescendo, sem crescimento, com qualidade, ou seja, ela tem bons fundamentos, um bom modelo de negócio, uma boa parte qualitativa e preço baixo, ou seja, múltiplos baixos, tá? Coloquei entre aspas aqui porque eu não acho que existe preço baixo nem existe preço alto. Eu acho que existem riscos e retornos em relação àquilo. Entenda preço baixo, a empresa é classificada a múltiplos baixos, relação preço-lucro, preço-valor patrimonial. Só qual que é o ponto disso daqui? Você não consegue pegar os três. Você escolhe 2 dos 3. Você não consegue pegar uma empresa de crescimento com qualidade a preço baixo. O mercado não é tonto. O mercado não é besta, o mercado é soberano. Guarda que o mercado é soberano. Você escolhe 2 das 3 pontas. Então, por exemplo, você quer uma empresa de qualidade, ou seja, com bons fundamentos, uma empresa com bom modelo de negócio, boa parte qualitativa, num setor crescendo, ela em crescimento ainda no setor, ela não vai estar barata, meu amigo, minha amiga. O mercado não vai deixar essa empresa, entre aspas, barata. Ele vai colocar ela a múltiplos muito altos, tá? O que isso quer dizer? Vou pegar aqui exemplo para vocês entenderem. Se eu quero uma empresa de qualidade e crescimento, eu não vou achar um preço baixo. Por exemplo, a Nvidia, que está uma relação preço-lucro de 100. Uma Tesla, um preço-lucro de 325. Um Adobe, um preço-lucro de 56. Matheus, o que isso quer dizer? Pegar o caso da Nvidia. A Nvidia está numa relação preço-lucro de 100. Isso quer dizer que para cada
R$ 100 que você investe na Nvidia, ou $100, ela te dá R$ 1 de lucro por ano. Então, na teoria, ia demorar 100 anos para você ter o retorno do dinheiro de volta. Ah, então não vou investir, que eu não quero esperar 100 anos. Nem o mercado quer esperar, ninguém é tonto para esperar 100 anos. Só que o preço dela de hoje já está embutido todo o crescimento futuro dela esperado. O mercado espera que ela cresça muito. Então, ao valor de hoje, ele joga ela como se fosse cara. Porque se ela fizer o lucro dela vezes 100, de repente, você recebeu em um ano de volta o que você investiu, na teoria. Então, o mercado, o preço de qualquer coisa hoje é o futuro. Então, como espera-se muito do futuro, o preço hoje parece caro. Entendeu? Basicamente, quando vou inventar aqui um exemplo. Você está comprando um pônei que você acha que vai virar o melhor cavalo de corrida da história. Só que você não vai pagar o preço do pônei. Você vai pagar o preço já perto do cavalo lá na frente. Porque você sabe o que vai virar, ou você espera que vire aquilo. Então é por isso que são precificados a múltiplos mais altos. Se alguém aqui faz equitação e pônei não vira cavalo de corrida, eu falei uma besteira, por favor me corrija aqui, tá bom? Mas o exemplo que eu quero que você entenda é o seguinte. Você não consegue fazer isso. Porque não tem sentido, o mercado não vai deixar você fazer isso. Beleza? E aí você pode focar nesse tipo de empresa, não tem problema. Qualidade e crescimento, saiba que o preço não está baixo porque o mercado espera um crescimento muito expressivo. Então o mercado espera esse crescimento, logo ele já precifica. Beleza? Continuando então. Beleza, Matheus, então eu quero focar em outra coisa. Eu quero focar agora em qualidade e preço baixo, beleza? Eu quero uma empresa de qualidade com múltiplos baixos. Beleza, só que ela provavelmente não vai ter um crescimento muito expressivo, porque se ela tivesse, o mercado já teria precificado isso. Então são empresas de qualidade e preços, entre aspas, múltiplos mais baixos. Por exemplo, Coca-Cola, Johnson & Johnson, JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo. Então são empresas que inclusive acabam por ter um beta um pouco mais baixo, por serem muito previsíveis, mas são empresas de qualidade. Não tem um crescimento muito expressivo, porque é difícil pensar a Coca-Cola dobrar de tamanho, uma Johnson dobrar de tamanho, um banco desse porte dobrar de tamanho, mas eles têm muita qualidade, só que não tem um crescimento tão expressivo, logo o mercado joga um múltiplo mais baixo, porque não tem essa expectativa de crescimento. Ou você pode focar em crescimento e preço baixo, uma empresa que está crescendo e dá um preço mais baixo. É óbvio que ela não vai ter uma qualidade muito alta, é óbvio que ela não vai ter essa qualidade muito alta, por quê? O mercado está vendo um potencial de crescimento com ela, não precificou ela lá em cima, ou seja, tem um risco muito grande. Provavelmente porque ela não tem qualidade. Trazendo, por exemplo, do Brasil, uma Oi, uma Saraiva da vida, empresas que não têm essa grande qualidade, mas o mercado espera muito uma recuperação gigantesca delas. O problema, pessoal, não é você querer comprar um Fusca, uma Mercedes ou uma Ferrari. Depende do que você quer, cada um tem a sua utilidade. Só que você não vai conseguir levar a Ferrari ao preço do Fusca. Você não vai achar uma Mercedes sendo vendida ao preço de um Fusca sem algum problema. Você enxerga como isso não fecha na vida, por que fecharia em ações? Um mercado que está muita gente olhando com muita frequência. Então você tem que saber o que você quer, o que você está buscando numa empresa, o que você está buscando para montar a sua carteira de investimentos. E Matheus, beleza. Então, o que eu olho? O que nossa carteira vai focar? Qual das 3 pontas? O que a gente vai focar? Quem me conhece sabe já de cara o que eu vou falar. A nossa carteira, pessoal, ela vai ser focada em qualidade, turma. A nossa carteira é focada em qualidade. Eu não vou olhar se tem crescimento, se tem preço baixo como um critério de decisão. Por quê? Eu vou analisar o seguinte, é uma empresa de qualidade? Eu gostei dela? Tem sentido para o meu portfólio, eu acredito na empresa, vai para a carteira. Porque impreterivelmente eu vou pegar qualidade misturado com crescimento e com preço. Mas, Matheus, se não tem crescimento, você vai ganhar dinheiro? Repare na anomalia do beta baixo, que são as empresas que dão um bom resultado. Mas se pegar individualmente, as empresas de crescimento, se for pegar unitariamente, quais empresas deram maior retorno, são empresas de crescimento. Então só que tem que ter qualidade para poder chegar lá. Logo, você ou tem um nó na cabeça ou você simplesmente foca na única coisa que você sabe que passa nas crises. Qual que é o seu objetivo? Qual que é o nosso objetivo? Ter uma carteira patrimonial para o longo prazo. Logo, eu tenho que não morrer, sobreviver ao longo prazo. É um jogo de sobrevivência. Para sobreviver, eu tenho que perder menos. Para perder menos, ao perder menos, eu já ganho mais, que é o que eu quero. E ao fazendo isso, se eu focar em qualidade, a minha chance de perder menos, ela é muito menor. Você enxergou isso? Entendeu? E tá gostando desse conteúdo, pessoal? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, é muito legal. Eu gosto de responder todos os comentários de vocês. Isso, além de tudo, ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é bom e entregar esse conteúdo para mais gente. Beleza, turma? Legal. Então vamos agora.
Quais são as 5 empresas que o Matheus vai investir hoje e vou mostrar para vocês o porquê e um pouco do número e do conceito delas. Então, sem mais delongas, eu vou investir no Google, na Amazon, na Apple, na Costco e na Monster. Inclusive, estou tomando um Monster aqui agora para incentivar a empresa. E são empresas que eu vou mostrar para vocês agora nos números e no conceito, que elas de fato se mostraram muito resilientes a várias crises anteriores, não só por modelo de negócio, mas por resultado entregue. Então, sem mais delongas, vamos começar a análise dessas empresas. Como que a gente vai fazer isso? É óbvio que eu não vou analisar de cabo a rabo aqui as 5 empresas, legal? A ideia é pegar os principais números delas, os principais resultados dela, um ou outro detalhe do modelo de negócio. Eu vou deixar a análise de cabo a rabo para uma outra aula, para a gente não misturar os assuntos. A gente pode até fazer live sobre isso, se você quer isso. Comenta aqui, Matheus, eu queria uma live, você analisando de cabo a rabo a Apple, Google, Amazon, qualquer outra coisa. Se tiver bastante comentário da mesma empresa, eu com certeza faço uma live para vocês. Mas a ideia é mostrar para vocês como essas empresas são absurdamente resilientes. A única empresa que vocês talvez não conheçam aqui de nome é a Costco, tá? Eu vou explicar um pouquinho do modelo de negócio dela, mas a gente vai olhar o número de todas e bater um pouquinho no resultado delas, aí a gente vai abrir o celular na Passfolio e fazer as compras, beleza? Então vamos começar do começo, do que vocês talvez não conheçam, que é a Costco. A Costco ela é basicamente um atacarejo, tá? É uma empresa que concorre com o Walmart. Qual que é a ideia do modelo de negócio dela? Eu gosto de falar, isso não tá certo, tá? Mas didaticamente é muito bom. É um modelo de Sam's Club com supermercado dia, que você tem que pagar mensalidade para ter um cartãozinho para você poder ter acesso a Costco. Então você só pode comprar lá se você for assinante, só que a proposta deles é que lá dentro você acha produtos a preços muito baixos, eles quase não têm margem na venda do produto. Otimizam com pacotes maiores, como o Dia faz, só que só pode entrar quem é sócio, assim como o Sam's Club funciona aqui para o São Paulo, quem sabe entende, mas você pode comprar se for sócio. A ideia deles é fazer um produto com uma margem muito, muito baixa, otimizado em termos de embalagem, são galpões mesmo, são grandes galpões para você poder fazer compras lá dentro, e eles ganham na renovação da assinatura. E isso é extremamente previsível. Eles têm uma taxa de renovação acima de 90%. Passando aqui bem rápido, ela é a terceira maior retailer, ou seja, varejista do mundo. Legal? Tem um valor de mercado de 170 bilhões de dólares. As vendas deles foram 182 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2021. Tem quase 300 mil empregados pelo mundo inteiro, 800 warehouses, que são os galpões deles, muito concentrados nos Estados Unidos. A taxa de renovação deles, olha só, 91% das pessoas renovam todos os anos, é uma previsibilidade muito grande. E analisando, ano fechado, tá, 19 contra 20, aumentaram o faturamento dele em 2020, no ano da crise, mantiveram a margem bruta deles, mantiveram a margem operacional deles, legal? Então, aumentaram o earnings per share, o lucro por ação. Então, é extremamente importante enxergar que a empresa vem crescendo. Entre 20 contra 21, aumentaram-se as vendas, aumentou a receita operacional, aumentou o lucro líquido, aumentou o lucro por ação. Então, mesmo aqui, pós-crise, tiveram um resultado extremamente interessante. Então, é legal você pegar de cada empresa, entender um pouquinho do modelo de negócio. A mais complexa, entre aspas, acaba sendo a complexa não, porque é muito fácil. Quem tem menos familiaridade acaba sendo a Costco. Nas outras empresas que a gente conhece muito bem, vou passar aqui alguns pontos chaves para vocês. Google. Dentro da Google, uma coisa que é muito legal vocês analisarem, do site de IR, tá? Toda empresa lá também tem site de relacionamento com o investidor. Em vez de CRI, é IR, que é Investor Relations. Então, IR Apple, IR Monster, IR Google. É legal você entender sempre da onde que vem o modelo de negócio e o dinheiro. Olhando aqui o Google, se for pegar aonde que vem a maior parte do faturamento dele, olha só, do Google Search, você fazer patrocinados no Google. O YouTube Ads também uma parte não desprezível dele. Do YouTube vem crescendo também. Se for olhar aqui, a parte do Google Cloud também vem apresentando um crescimento em termos de receita, para entender como que a empresa, de fato, faz dinheiro. Eles têm 135 mil funcionários ao longo do mundo, o que é extremamente interessante. Olhando aqui no caso da Apple, tá? Uma coisa importante também. A Apple, um dos riscos dela é que ela é muito dependente do iPhone. Se for pegar, por exemplo, a maior parte do faturamento dela, seja 20 ou 21, ainda vem do iPhone, só que ela vem crescendo nas outras áreas, simplesmente porque ela entende que ela não pode depender de um produto só. Então, a parte do faturamento com os MacBooks vem subindo também de 20 para 21, o iPad também subindo, mas uma coisa muito legal, que ela vem crescendo bastante, é a parte de serviços.
oferecendo alguns serviços, mesmo de cloud e outras coisas, para focar e tirar o peso da receita do iPhone, que ainda está em quase 50% do faturamento dela, mas chegou a bater mais de 60%. Então ela vem crescendo em outras áreas para diminuir um dos principais riscos da empresa, do meu ponto de vista, legal? Outra empresa aqui, a Monster, tá? A Monster é muito legal como ela funciona. Apesar de ela vender energético, que é um modelo muito simples de entender, a gente acha que isso não é lucrativo. Uma estratégia dela é ter marcas específicas para regiões específicas. Então ela coloca Monster dentro do país e coloca outras marcas adaptadas ao sabor, ao flavor da pessoa. Inclusive a Monster foi a empresa nos últimos 20 anos que mais rentabilizou do S&P. Mais que a Apple, mais que a Amazon, mais que o Google, mais que a Tesla. É impressionante como empresas de modelo de negócio simples, a gente acaba por menosprezá-las, beleza? E por último, a Amazon, que eu acho que dispensa apresentações do que ela faz e vem fazendo para expandir como a varejista de tech mais agressiva que tem. Vamos dar uma olhadinha agora bem rápida no número das empresas, tá? Vamos começar aqui pela Apple. Por que eu falo que a Apple é uma das empresas à prova de crise? Inclusive já foi debatido como seria a empresa a melhor empresa do mundo. Historicamente, o retorno dela em 40 anos foi 229.000%, um retorno médio anual de 21%. Vamos olhar aqui, historicamente, a evolução da Apple em termos de receita. Deixa eu tirar minha cara aqui, que fica mais fácil para vocês verem, né? A receita da Apple, ela só vem crescendo ao longo do tempo, praticamente só crescendo, 2019 para 2020. Ela não sofreu aqui com a crise. Se for pegar as grandes crises, a Apple acabou não por sofrer muito, ó. Mesmo na bolha das .com, ela acabou faturando menos, mas nada muito expressivo. Se formos olhar aqui, ó, no ano de 2001, foi o único ano de prejuízo da empresa. O único ano de prejuízo da empresa, mas ela passou sem manter, com dívida, um prejuízo quase nada de uma empresa que fatura 5 bilhões, legal? Um prejuízo de 25 bilhões, ou seja, mesmo em um ano de crise da empresa de tecnologia, ela conseguiu sair no zero, altamente resiliente. Quando eu pego a receita dela e eu cruzo com o resultado operacional dela, essas duas linhas andarem juntas é maravilhoso, porque ela controla muito bem a operação dela. O resultado operacional contra o lucro líquido também anda absurdamente junto. Ou seja, de um para o outro, em termos de depreciação, amortização, imposto de renda, juros de dívida, ela manteve isso muito bem controlado. Quando eu pego o resultado operacional dela e cruzo com a dívida, olha só, quando ela sobe a dívida, ela sobe o operacional dela, ou seja, ela vai tomando dívida para de fato investir. Lembrando que uma métrica de análise de dívida saudável ou não é a dívida líquida por EBITDA. Se esse número aqui for até 3, ou seja, até 3 anos do resultado, ela conseguir quitar a dívida dela, isso é visto como altamente saudável. Ou seja, a Apple vem mantendo a dívida dela muito perto de zero. Legal? Por quê? A dívida dela, que é de 121 bilhões, legal? Ela tem 60 em caixa, ou seja, a dívida dela real é de 60 bilhões, e ela tem de operação dela 114. Ou seja, ela consegue com um ano da operação dela quitar a dívida. Na verdade, meio, né? Porque se descontar o que ela tem de caixa, ela está devendo, na verdade, 60. Então, ela com meio ano de operação quita a dívida inteira. Então, é uma empresa absurdamente resiliente no mercado. Fora que só vem expandindo, inovando no setor de tecnologia. Olha só o valor de mercado da Apple, tá? 2,5 trilhões. Isso aqui é 2,5 vezes toda a bolsa do Brasil. Então é absurda como essa empresa é resiliente e ela é gigantesca e ela vem crescendo. Então ela vai para nossa carteira. Olhando agora o Google. Quem é que não usa o Google todos os dias? Ela vale quase 2 trilhões de dólares, 2 trilhões de dólares, isso aqui é absurdo esse tamanho, são 2 Brasils, por assim dizer. O retorno histórico do Google, 26% ao ano desde que abriu o capital, em 7 anos fez vezes 5 o seu patrimônio, e nos últimos 7 meses cresceu muito a empresa. Vamos olhar, em termos de faturamento dele, é monstruoso os números, 220 bilhões de dólares, uma margem de 29%, 20%, é um setor muito grande. Foi fazer um comparativo com a Apple, que não é justo fazer uma comparação de empresas assim, claro, mas só para ter uma noção, que também vem mantendo uma margem bruta em torno dos 20%, super estável ao longo do tempo, manter a margem em torno de 20%. Isso mostra resiliência, isso mostra sobriedade de uma empresa. Voltando agora para o nosso querido e amado Google. Vendo aqui o Google, vamos lá, seguindo aqui nele. Ó, a receita dele, que nem parece que é renda variável, né? De tão reto que é essa receita do Google subindo, por óbvio. O EBITDA dele, o lucro operacional dele também altamente coerente, subindo junto com o do outro.
O EBITDA contra o lucro líquido também subindo juntinho. Ah, Matheus, mas caiu em um ano aqui específico. Tudo bem, você pode olhar o que aconteceu, mas nenhuma empresa ela vai ser só uma linha reta, mas nada expressivo, visto que ela voltou na realidade. Matheus, estou curioso para saber. Vai no site deles em 2017, analisa, ou pega aqui linha a linha para você analisar. E você descobre que foi aqui, ó, na parte de impostos, ou seja, a parte de impostos pagos, tributos pagos, que esse ano o Google teve um tributo bem maior. Ele pagou, tá tudo certo, volta a jogo. Ele mantendo a dívida em zero, um caixa de 135 bilhões de dólares, com um faturamento de 120, ou seja, muito defensiva a empresa, com uma margem muito alta e ainda assim conseguindo ter retornos anuais médios históricos de 26% ao ano. Então é uma empresa que com certeza tem espaço na nossa carteira. Se for pegar aqui o EBITDA contra a dívida também, se subiu, subiu junto, mas o importante é que ele mantém a dívida em zero, ou seja, ele consegue, não precisa de nada do resultado dele, ele só com o caixa dele pagaria a dívida. Então, em termos de números, também cabe na minha carteira. É uma empresa que não vem pagando dividendos, mas eu não estou preocupado com dividendos neste momento. A outra, que é a menina dos meus olhos, a Monster, gosto demais da Monster. Apesar de ser uma empresa com valor de mercado bem menor, é uma mid-cap, praticamente uma das Monster Cap e Mega Cap, de 50 bilhões de reais de valor de mercado. Ela deu um retorno histórico de 21% ao ano também, desde a fundação dela. Em 35 anos, 74 mil. Em 18 anos, deu mais, um retorno maior, inclusive, de 100.000% nos últimos 20 anos. Se formos olhar aqui a empresa, também em épocas de crise, ela passa muito bem, se comportou muito bem, aumentando o resultado delas. Quando você pega um gráfico assim, pessoal, de receita subindo e você não vê nenhum gap gigantesco e passou por várias crises de 90 até 2021, você vê que é uma empresa que tende a ser muito resiliente. Quando eu pego a receita e cruzo contra o EBITDA dela, andando também bem coerente, o EBITDA contra o lucro líquido dela, o EBITDA contra a dívida dela, que ela vem mantendo dívida em zero, legal? Mantendo uma margem crescente, olha só, de 15% em 2013 para 30% em 2021. 15 para 20, 23, 24, mas subindo bem. Dívida sempre zero, também sem pagar dividendos. Quero essa empresa na minha carteira. Ela em 2010 tinha uma receita de 1,3 bi, uma receita agora de 5. Ela fez vezes quase 3,5 a receita dela. Ela cabe demais na minha carteira. Olhando agora a Amazon, a gente também quer em carteira. O retorno histórico dela é impressionante, 36% ao ano, 170 mil de retorno nos últimos 24 anos, 6 mil nos últimos 12. Também uma empresa que, apesar de um pouco mais conturbada, passa muito bem em épocas de crise. Gosto demais da Amazon. Pegando aqui, receita dela também só ascendente, receita simplesmente ascendente. Cruzar contra o EBITDA dela, também sempre ascendente. A parte do lucro líquido, a gente olhando aqui que parece que tem resultados que tendem a oscilar. Quando você olha na realidade, o lucro líquido dela, por alguns períodos, chegou a ser negativo, mas repare que é uma empresa que ela, até um tempo atrás, era uma empresa de top line, que você focava no crescimento da empresa para conseguir engatar. E uma empresa que conseguiu, nesse meio tempo, mesmo dando alguns prejuízos, aumentar constantemente a receita. Hoje, atualmente, uma empresa que atua, aqui, ó, para vocês verem, sem nenhuma dívida, certo? Sem nenhuma dívida, com um caixa de 90 bi, uma dívida de 110, com um resultado operacional de 64, é uma empresa muito boa. Ela conseguiu, mesmo operando em períodos de negatividade, passar pelas crises e só aumentar a receita dela, Então ela com certeza tem um espaço na nossa carteira. E, por último, mas não menos importante, uma análise relâmpago dos números da Costco. Eu gosto demais da Costco também. Ela tem um valor de mercado maior do que a Monster, de 200 bilhões. Acho que eu não mostrei o valor da Amazon para vocês, né? 1,7 trilhão, quase 2 Brasils inteiros só em uma empresa da Amazon. Impressionante. E cuida de funcionários, tem mais de 1 milhão de funcionários. Isso é muito legal. Ela classifica quase como que ela too big to fail, que ela não pode falhar, que o sistema entraria em colapso. A Costco valendo 200 bilhões, legal? O retorno histórico dela, 17% ao ano. Se for olhar aqui o preço dela, ela é muito mais flat, é uma empresa que bem menos volátil do que as outras, legal? Sempre é interessante cruzar o lucro líquido contra o preço para mostrar que isso acompanha, o mercado não é besta. Ele não deixa uma empresa
faturar mais sem ela estar precificada já para isso. E apesar da margem dele ser 2%, que parece uma margem muito baixa, é 2% há 300 anos. Isso é o modelo de negócio do varejo, isso aqui é muito estável, porque a receita deles é muito previsível. E mesmo em épocas de crise de 2020, aumentou receita, aumentou EBITDA, aumentou EBIT, aumentou lucro, manteve margem. É impressionante, passou sem dívida. Olhando aqui, receita da Costco, parece uma montanha russa sem nenhuma emoção. Cruzando isso contra o EBITDA dela, também nenhuma emoção, e não estou buscando emoção no mercado, isso que é legal para vocês entenderem. Cruzando um contra o lucro líquido maravilhoso, contra a dívida, legal? Então isso aqui é uma coisa muito interessante para você poder fazer isso. Matheus, eu quero fazer essas análises, mas eu fundamentei, eu lembrei que é pago. Eu quero um site gratuito. Olha que maravilha, você pode usar o MacroTrends. Já usamos ele aqui no Encher na Carteira. Você pode vir aqui no MacroTrends, digitar a empresa que você quer. Esse site ele é 100% gratuito, tá? Ele é muito, muito legal mesmo. E aqui você consegue acessar a empresa inteira, tá? No MacroTrends. Você pode vir aqui, por exemplo, na parte de financials dele. Deixa eu fechar aqui o ad. E aqui você tem acesso a DRE. Você pode ver a evolução da receita, a evolução do lucro bruto, a evolução de tudo. Você pode inclusive ver o balanço patrimonial deles, o fluxo de caixa, você pode ver os indicadores. Então é muito legal esse site aqui, tá? Eu gosto de usar o Fundamentei porque eu acho ele mais didático, mas você pode fazer o que você quiser, até com as margens. Você pode fazer análise de margens, gross é margem bruta, operating é margem operacional, net é margem líquida. Beleza, pessoal? Então, a nossa ideia central de hoje é conseguir fazer isso, conseguir analisar essas empresas e colocar na nossa carteira como primeiro tiro, mesmo que não fique altamente balanceado. E voltando aqui para o nosso site, o site da Passfolio, a gente tem um total lá, 385 dólares, muito já aplicado. A gente tem em caixa, né, que eu vejo o caixa aqui da Passfolio, resumo da nossa carteira. Ó, nossa carteira aqui, ações, não temos nada em cripto, ainda não temos nosso saldo do poder de compra, 94,38, e agora eu vou para o nosso celular, abrir o aplicativo aqui da Passfolio, gravar para a gente poder fazer o nosso aporte aqui, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, bora. Descubra, quero buscar Apple, vamos buscar a Apple. Podemos comprar 18,88 pela conta para dividir nas 5 ações. Matheus, vai comprar igual? Vou comprar igual. Depois eu me preocupo com o balanceamento. Primeiro, foque em montar uma boa carteira. Vamos aqui comprar. Eu quero comprar 18,89 da Apple. Vou comprar 0,12748869. Continuar. Poder de compra da Apple. Beleza. Revisar. É isso mesmo. Deslize para enviar. Apple enviado. Show. Enviando ordem. Enviando ordem. Ordem recebida. E feito. Compramos, somos sócios da Apple. É isso aí. Agora vamos buscar outra empresa. Vamos comprar agora a Costco. Gosto muito da Costco também, pesquisando. Vamos comprar o mesmo valor de todas, lembrando que a ideia original é a gente focar em primeiro, pessoal, em balancear a nossa carteira, tá? Depois a gente vê o peso que eu quero em cada uma delas. Primeiro, foca em montar uma boa fundação, fazer uma boa planta, depois você ajusta. A gente nem falou de percentual em carteira ainda, porque não tem sentido a gente fazer isso no momento. Tem sentido colocar boas empresas na nossa carteira. Vamos comprar agora a Amazon, esse outro monstro do mercado. Mas, Matheus, você comprou empresas que têm um beta maior. Eu vi que a Amazon tem um beta maior do que um. Isso é um exemplo para vocês. Qual que é a nossa ideia? Focar em o quê? Empresas de qualidade, tá? Isso aqui é um indício para você poder pesquisar. Depois, eventualmente, vou fazer um estudo para vocês que o beta geral da nossa carteira, se ele for menor do que 1, isso é um indício de segurança, tá? Mas ao comprar uma, duas empresas, não se preocupe necessariamente com isso. Você pode olhar como um critério para você aprender, visto que o beta, ele é um indício muito bom de risco da empresa, mas sozinho ele não faz nada. Tem empresas muito ruins com betas muito baixos. Então cuidado com isso. Cuidado para usar um critério só para você definir. Vamos comprar agora a Monster. Vamos comprar a Monster também, 18,89, comprando, vamos revisar, deslizando para comprar. Show de bola, é a nossa penúltima empresa, que eu estou inclusive financiando, mas não patrocinado por. E vamos comprar nossa última empresa, que de fato é o Google. Gosto demais do Google, beleza? Então vamos comprar aqui o Google. Vamos lá comprar. Quanto que a gente tem? Está em cima de 18,82. Vamos comprar aqui então 18,82. Continuar. Legal, comprando o Google. E
deslizar para enviar a ordem, ordem enviada, ordem recebida, concluído e, de fato, somos sócios agora do Google. Legal, pessoal? Gostaram disso aqui então? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que você gostou. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vejo vocês na próxima. Forte abraço. Valeu, falou, turma!